lindos, belíssimos e maravilhosos estudantes da rede. Estamos aqui para mais uma aula dos nossos aprofundamentos curriculares, né? E hoje a gente justamente vai continuar as nossas discussões. E antes de eu apresentar a temática da aula, vamos relembrar que na última aula a gente falou aí sobre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, né? Então nós falamos sobre os serviços, vamos dizer, que nós podemos realizar para o meio ambiente, para a natureza, para justamente, né, dentro do conceito de sustentabilidade, para reparar erros, para poder justamente garantir que a gente não destrua esses ecossistemas ou prejudique de alguma maneira a relação das plantas, dos animais e, principalmente, que é, em parte, o nosso foco, o solo. E também nós falamos sobre os serviços, né, que provêm aí da própria natureza. Seja desde o ar, seja desde a água que a gente bebe, mas também, né, serviços energéticos. A gente está falando sobre os animais, se a gente for pensar que bases de alimentação são focadas em animais, são focadas em agricultura. Então, esses serviços, vamos dizer, que a natureza presta para a gente e também os serviços que nós, enquanto, né, dentro do manejo da natureza e principalmente como seres inseridos dentro desse ecossistema, dentro do meio ambiente, também devemos prestar em relação a ela. Então, a gente trouxe esses aspectos, mas quando a gente fala, né, sobre a nossa ação perante a natureza, a gente também precisa saber o quanto que a gente está conseguindo, né, melhorar, restaurar, o quanto as nossas ações estão também não só tendo impacto negativo, mas também trazendo aí impactos positivos. Então, a aula de hoje é justamente sobre o PSA, que é um incentivo ao meio ambiente, é uma política de incentivo, né, aos serviços ambientais. Então, a gente está falando da atividade 3, essa é a aula de desenvolvimento. O nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a nossa unidade curricular é a ação humana e as suas consequências, e o componente curricular é estudo e conservação dos solos. Então, quando a gente fala, né, sobre as nossas ações, a gente obviamente já deve ter visto, né? Principalmente vocês já devem ter visto na TV, jornais ou em qualquer outro veículo, né? Informações sobre os impactos dos seres humanos dentro da natureza. Então, tipo, o desmatamento por dia é, por exemplo, a quantidade de X campos de futebol. Ou a poluição das águas está chegando a esse índice. Ou o número de animais extintos por ano tem aumentado em X vezes. Então, a gente tem essas informações, né, dos impactos negativos, principalmente, né, a veiculação maior desses impactos negativos é para que a gente gere essa consciência e entenda sobre esses problemas que são muito graves. Mas também a gente vai pensar hoje sobre as maneiras que a gente também pode mensurar, né, o que nós estamos fazendo, né, enquanto sociedade, e aí, seja no Brasil ou em relação ao globo, para também contornar essa situação, né, e melhorar a nossa relação com o meio ambiente. E aí, para a gente relembrar, né, ainda que possa estar muito fresco na sua cabeça, a gente vai ver aí, retomar o que são serviços ambientais. Então, quando a gente fala dos serviços ambientais, a gente está falando sobre as ações humanas que, e aí esse é o ponto, quando a gente está falando sobre esses sistemas, a gente está falando justamente sobre as ações que ajudam, né, na manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. Então, a degradação do meio ambiente não é um serviço ambiental. A gente fala sobre essas iniciativas como, por exemplo, manutenção. É a gente garantir que quando a gente faz um manejo do solo, a gente está ali, por exemplo, uma produção pecuária, a gente mantenha aquele ecossistema no qual a gente está inserido funcionando em equilíbrio. Então, a ideia não é a gente construir, não é bem construir, né? A gente ter uma plantação gigantesca, mas o preço dessa plantação gigantesca é justamente a gente entrar num processo de extinção de animais, destruição do ecossistema, entre várias outras coisas, poluição de rios. Então, é garantir que a gente mantenha, né, esses serviços ecossistêmicos funcionando como eles já funcionam. O outro é a recuperação desses processos. Então,
Um rio que está degradado, a gente justamente fazer a limpeza desse rio para que a gente possa ter de volta o ecossistema de peixes e plantas que vivem ali, né? Tanto micro-organismos e tudo mais. Ou, por exemplo, reflorestamento de áreas que foram depredadas ou que são utilizadas. A gente não pode falar marcas, como os senhores sabem. Tem uma marca aí de lápis de cor que ela tem uma política de reflorestamento, né? Justamente como o lápis ele é feito com madeira, a ideia é que toda a madeira que eles retiram para a produção, ela é reflorestada. Então, eles têm até um selinho verde no canto das caixas, né? Caixas, embalagens dos produtos, dizem que é o selo de reflorestamento, de que tudo que foi retirado ali de madeira, principalmente da natureza, ele é reflorestado posteriormente. Assim como a melhoria, né, desses serviços. Então, se de alguma maneira a gente pode, um solo degradado, a gente conseguir ali melhorar a qualidade daquele solo, melhorar a qualidade de vida de certos animais, de plantas, isso também é parte dos serviços ambientais. E a ideia dele é que justamente nós, enquanto seres humanos, né, que agimos com o manejo da natureza, porque ainda que a gente pense, né, tipo, isso aqui é tecnologia, TV, tela de não sei o quê, nem sei que tela é essa, mas é tela de não sei o quê, isso aqui é o componente eletrônico. Todos esses componentes que estão à minha volta, que estão na minha roupa, que estão no meu óculos, que estão em tudo, eles vêm da natureza. Eles, obviamente, são transformados aí pela indústria e que geram um produto final. Mas, obviamente, esses produtos, né, a matéria-prima, sai da natureza. E a gente tem já esse manejo da natureza porque é justamente como a gente sobrevive. Não só pensando em construções, né, ou objetos, mas também é o ar que a gente respira, sei lá, bom plano. A gente também está falando ali sobre os nossos alimentos, sejam eles de origem, né, vegetal, né, sejam plantações, sejam eles de origem animal, como, por exemplo, dos processos de pecuária. Então, a gente está fazendo o manejo, né, dessa natureza. Só que esse manejo ele tem que ser justamente de forma consciente. Então, a ideia é que a gente possa melhorar esse manejo da natureza, né, fazendo com que a gente possa recuperar as degradações e erros cometidos. Então, por exemplo, a Inglaterra fez a despoluição do rio Tâmisa, né? Ele estava praticamente destruído, eles foram lá e teve um projeto, obviamente, não foi um projeto de um ano assim, resolvido, mas eles fizeram um processo para despoluir o rio e justamente você ter de novo vida dentro daquele rio. Ou, por exemplo, hoje a gente sabe todos os problemas com o desmatamento em várias áreas do Brasil. Então, por exemplo, projetos de recuperação desses ecossistemas. Ou de pegar animais que estão em extinção e garantir que a gente possa realocá-los em algum lugar para que eles possam se reproduzir novamente e que a gente não acabe com mais uma espécie. E é mais uma, tá? Porque a gente já teve aí diversas espécies que já foram extintas e, principalmente, é importante deixar claro, é claro que as espécies elas vão passando por esse processo de extinção, né? Mas quando a gente fala sobre o processo da ação humana nesse processo de extinção, a gente vê que a partir dos anos 70, posso estar errada e se eu estiver errada, você me corrija, por favor, pesquise, vá atrás. A partir dos anos 70, a gente vê que o número de espécies, né, em comparação ao tempo, que são extintas, é muito maior, né? Porque justamente a extinção está na ação humana. Assim como olhar a natureza pensando que o nosso manejo ele tem que ser consciente e em sintonia. Não adianta, por exemplo, eu pegar uma área, desmatar ela inteira para colocar uma plantação e essa plantação acabar com todo o bioma que ali existe. Então, pensando nesse processo, os serviços ecossistêmicos são justamente, vamos pensar, eles obviamente já foram empregados, obviamente que existem vários processos desde o início que já pensam nessa relação de harmonia com a natureza. A gente pode até ver os próprios processos de produção indígena, né? Seja, por exemplo, de plantio indígena e tudo mais. Mas quando a gente vai passar por esse processo dentro
do que a gente produz hoje, principalmente pela quantidade de pessoas, então as produções são em larga escala, a gente precisa entender que essa produção, ela não pode só visar que, tipo, preciso de muita soja, vamos, desmonta tudo, passa trator. Porque justamente nesse processo a gente pode estar acabando com o bioma. E lembrando, essas coisas é uma relação em cadeia, né? Não é a gente achar que por você destruir uma parte que isso não vai afetar o resto. Eu vi um vídeo, pode ser fake news? Pode, mas eu acho que vale a pena pensar no sentido de reflexão. Eu vi um clipe, assim, eu nem lembro onde eu vi, que era falando que se a gente colocasse, por exemplo, painéis solares em todo o deserto do Saara e ele diminuísse a temperatura, muito provavelmente a gente teria um processo de desertificação no Brasil, né? Obviamente, a gente está passando por esses processos por degradação, mas pensando que a gente não pode pensar que quando a gente destrói um ecossistema, que aquilo é um efeito isolado. Obviamente, ele tem outros impactos e não só naquela área. Isso vai numa escala, vamos dizer, um efeito em cadeia. E aí, quando a gente está falando sobre esses serviços ambientais, também é muito importante que a gente tenha a noção de tá funcionando? Será que essa atitude que eu tô, sei lá, essa ideia que eu tive de empregar aqui, ela funciona, não funciona, tá melhorando, tá piorando? Então, para isso, foram criados indicadores de serviço ambiental. Esses indicadores, né, eles justamente servem para que a gente veja se essas ações elas estão funcionando. E esses indicadores são informações, tá? Quantificadas. Então, você pega aqui, justamente esses dados, quantifica para que você consiga fazer a proporção, sabe, a porcentagem, entre tantas outras coisas, né? Além de métodos científicos, obviamente, não é no achismo, alguém chega lá, né, bota o dedo assim e fala, não, tá, o ar tá ótimo. Ó, respirei, parece bom, tá tops, né, tá ventando, tá perfeito. Não. São aplicados métodos com rigor científico, né, que são utilizadas para essa medição. Tanto seja da qualidade da água, qualidade do solo, tanto seja o rastreamento de animais para ter certeza como está ali a colônia desses animais. Eu não sei se colônia é a palavra certa, talvez não seja, mas você entendeu o propósito, né? E esses indicadores, né, a ideia é justamente medir esses serviços nos seus diferentes contextos. Então, entender que esses serviços vão ter pesos ecológicos, vão ter pesos sociais e econômicos. Por quê? Sustentabilidade. Eu vou até desenhar aqui do lado que a sustentabilidade ela é um tripé. É um triângulo bem bonito, por isso que eu não sou professora de matemática. Então, a gente tem vamos dizer, o meio ambiente, eu vou colocar assim, a economia e a gente tem o social, né? Sem dinheiro, a gente não consegue, por exemplo, sustentar projetos, né, e criar ações de planejamento. Sem a gente pensar no social, a gente justamente não vai pensar no impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Perto de uma vila ou uma cidade, quais são os impactos que isso vão ter na vida das pessoas e, obviamente, são as pessoas, né, que da mesma maneira que degradam a natureza, que podem ali fazer iterações para melhoria. Então, a gente não pode pensar na sustentabilidade desligada desse tripé, porque justamente a ideia da sustentabilidade é este tripé. E aí, quando a gente vai olhar, esse processo de monitoramento não é pontual, não é ele chega lá um dia, parece bom. Não. Por causa que, justamente, quando a gente está falando da natureza, esses são processos. E processos não acontecem de um dia para o outro. Não é você plantou no dia, no outro está nascendo tudo. Poderia ser, mas não funciona desse jeito. Então, a ideia desses indicadores é também fazer um monitoramento ao longo do tempo dessas ações, né? E esses indicadores, eles vão trazer tanto as condições do ambiente, né, como o monitoramento das dinâmicas do meio ambiente, sejam as dinâmicas naturais, quanto as dinâmicas criadas por processos antrópicos, e as suas alterações para diagnosticar as causas de problemas ambientais. A gente vê, por exemplo, os peixes estão morrendo. Eu acho que a gente fez essa análise de texto. Por exemplo,
exemplo, saiu uma notícia falando que alguns peixes estavam morrendo. A verdade é assim, os peixes estavam num lago que estava com poluição por chumbo, que é um metal pesado. Chumbo? Não, mercúrio. Porque mercúrio é uma das principais causas, por causa que é utilizado no garimpo, né? O garimpo usa mercúrio para, por exemplo, você fazer ali mineração de ouro. E aí, a primeira coisa que pensaram é, se os peixes estão com mercúrio, e lembrando, as populações ribeirinhas vão olhar para esses, vão pegar esses peixes, vão se alimentar, e esse mercúrio vai para o corpo delas. E lembrando, metais pesados, eles são de efeito acumulativo. E aí você olha e fala assim, foram garimpeiros. Quando foi feita uma análise, obviamente, em primeira instância, a hipótese foi, deve estar havendo algum processo de garimpo próximo por causa do mercúrio. Quando eles foram ver, não tinha a ver com garimpo, mas muito provavelmente com uma hidrelétrica local. Então, é importante esse diagnóstico para que a gente não fique no achismo e que a gente possa analisar realmente quais são as causas desses problemas ambientais, tá? E a gente sabe que a gente funciona por incentivo, né? É aquela história, vai lá na padaria pra mim, aí você fala, pô, mãe, mó preguiça, quero ir nada. Ela fala, não, fica com troco e compra um doce pra você. Você já tá vestido, pronto, já tá a caminho da padaria. E, obviamente, se a gente for pensar, essa mesma lógica, né, é seguida dentro desse processo. Então, o PSA, que é o que a gente está falando, a gente faz esse monitoramento e existe ali uma gratificação, na verdade, não é meio uma gratificação, mas um pagamento por esses serviços ambientais, como um incentivo para práticas sustentáveis. Então, quando a gente está falando do PSA, a gente está falando desse incentivo que disponibiliza recursos monetários ou não, tá? Então, não necessariamente é dinheiro, tá? É verba, mas podem ser outros tipos de disponibilização, de incentivo, para que justamente existam mais práticas e pessoas se sintam mais estimuladas, vamos colocar assim, para ter ideias novas e principalmente aplicar os serviços ambientais. Seja pensando em produções de larga escala, indústrias, fazendas, mas também pensando em, por exemplo, agricultura familiar. E esses benefícios, né, lembrando que eles não são pensar que, mas fulano está ganhando para fazer isso é injusto. Porque se a gente for pensar, quando esse serviço ecossistêmico, quando esse serviço ambiental ele é empregado, o benefício ele é coletivo. Significa que as ações dessas pessoas, dessas empresas, dessas indústrias, elas não vão ter um efeito positivo para elas, mas elas vão ter um efeito positivo no coletivo, né? Então, muitas delas, por exemplo, têm que modificar toda a maneira de funcionamento para se adequar justamente a serviços que venham a trazer benefícios. E o PSA, né, a ideia dele é incentivar as pessoas, mas ele também é um instrumento de gestão do patrimônio ambiental. Ele tem o objetivo aí de manter ou aumentar a oferta de serviços ambientais estratégicos, porque não adianta só a gente cobrar taxa e multar as pessoas, principalmente porque quando a gente fala sobre garimpo ilegal, quando a gente fala sobre as pessoas pegando madeira de maneira ilegal, é muito difícil, muitas vezes, fazer o rastreio disso, né? É importante a gente incentivar e recompensar as pessoas que justamente estão fazendo esses serviços ambientais e, muitas vezes, não só dentro do seu único campo de atuação, então, dentro da minha plantação, da minha empresa ou da minha realidade, mas serviços ecossistêmicos que, muitas vezes, passam, né, desse processo, mas também olham para outras áreas para, justamente, a gente recuperar o meio ambiente. Então, os serviços ambientais, eles têm aí o benefício desse recurso, né, de incentivo, e a ideia é a valoração ambiental, que é justamente, né, olhar e tentar estabelecer um valor econômico dos bens e dos serviços prestados. Por exemplo, o valor da biodiversidade, o valor da polinização das plantas pelos insetos, né? E assim a gente consegue definir um valor monetário ou de recursos para ser usado.
Por exemplo, avaliar a contribuição dos ecossistemas para o bem-estar humano, ajudar na tomada de decisões e esclarecer os mecanismos de incentivo, avaliar as consequências de uma ação, né, comparar e refletir alternativas. Então, eu recomendo que vocês pesquisem o PSA para entender um pouco melhor como funciona essa recompensa, né, esse incentivo, mas principalmente entender que esse incentivo, ele busca ir na contramão, né, dessa ideia de que não, vamos só multar. A gente não precisa só multar, a gente também precisa incentivar a ação de pessoas que justamente estão aí trabalhando para que a gente possa voltar, né, a ter uma ecologia mais sustentável. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que vocês tenham entendido e principalmente se interessem em pesquisar e conhecer isso um pouco melhor. A gente vai continuar, né, nessas discussões e nesses assuntos nas próximas aulas e até mais então. Então, uma boa semana, né, um bom dia para vocês e até a próxima.